Olá, boa noite. Boa noite. Valorização da família. Instituição fundamental para a vida da sociedade. O primeiro lugar onde se aprende a amar, segundo o Papa Francisco. Família. Alvo de discussões políticas. Câmara aprova projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. Vaticano apresenta cronograma de viagem do Papa à Mongólia. Previsão de novo ciclone extratropical deixa gaúchos em estado de alerta. A visita do multicampeão de ciclismo ao Santuário do Pai das Misericórdias. E Festival de Pipas na Dinamarca reuniu apreciadores de todo o mundo. O Canção Nova Notícias começou. A família é o primeiro grupo social ao qual pertencemos e uma das maiores preocupações de João Paulo II durante seu pontificado. O Papa polonês chamou a família de santuário da vida e tem a sua origem naquele mesmo amor com que o Criador abraça o mundo criado. Sobre este assunto, vamos chamar Camila Castro, que traz mais detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite a você também, Yara, Reinaldo e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Olha, a Carta às Famílias de 1994, João Paulo II, afirma que a família sempre foi considerada como a primeira e fundamental expressão da natureza social do homem. De acordo com o Papa Francisco, é também o primeiro lugar onde se aprende a amar. Recentemente, este núcleo que gera vida tem sido alvo de discussões políticas. A família é um bem para a sociedade. É nela que se cria o lugar de pertencimento e se estabelece o início da socialização. Nos últimos anos, essa estrutura social tem sido alvo de discussões políticas. Recentemente, o presidente Lula afirmou que enfrenta o discurso do costume, da família e do patriotismo. Algo que, segundo o líder do executivo, a esquerda aprendeu historicamente a combater. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Este sociólogo e antropólogo afirma que a narrativa de Lula fere a humanidade. Você não pode ir contra a família. A família é a principal unidade do processo civilizatório. É a família que fez com que a humanidade chegasse até onde chegou atualmente. A família é o elemento central. A fraternidade é decisiva para a população sobreviver. Aquele que se insurge contra a família, contra a pátria, contra os bons costumes, ele está se insurgindo contra isso. E isso é muito ruim para o Brasil hoje. O especialista em políticas para a primeira infância explica que, por ser a base da sociedade, a família é protegida por lei. Temos dezenas de dispositivos legais protegendo a família e valorizando a família, né? E fortalecendo a família também, como o próprio ECA, né? O Marco Legal da Primeira Infância, o Decreto 3.200. Então, é estranho a gente perceber uma fala que vai na contramão da própria Constituição, dos valores culturais brasileiros, né, e da própria sociedade, né? O Catecismo da Igreja Católica aponta que pela família cada pessoa é capaz de assimilar os valores morais e cristãos. O tema serviu de inspiração para Dom Carlos Petrini, bispo da Diocese de Camaçari. O religioso escreveu os livros Família no Brasil, Recurso para Pessoa e Sociedade. Em mais de 600 páginas, a obra aborda a valorização da família. E o livro Família no Debate Cultural e Político Contemporâneo. Nós nascemos de uma comunhão, de um homem e de uma mulher que se amaram para que nós pudéssemos nascer. Vamos nos reencontrar com a comunhão divina no final de tudo, quando vamos no céu. E temos como tarefa, ao longo da vida, criar vínculos, laços de comunhão fraterna. Quando a família é vivida desta maneira, segundo o desígnio do Pai, ali ela será um lugar, sim, de trabalho, sim, de algum sacrifício, mas também de muita felicidade e realização. Sem dúvidas, a família é um dom de Deus.
Agora falamos do perdão, um dos maiores ensinamentos deixados por Cristo. Não é fácil tarefa pedir ou perdoar, não é mesmo? Este gesto pode ser desafiador, mas é libertador. Para entender melhor sobre esse assunto, o programa Além da Notícia de hoje receberá o padre Fernando Rebouças, que falará sobre o poder do perdão e como essa atitude pode mudar a nossa vida. O perdão cura. Isso é o que diz um dito popular para reforçar a importância de pedir ou conceder o perdão a alguém. Mas o que está por trás dessa frase tão conhecida? Um estudo realizado pelo psicólogo clínico norte-americano Ever Worthington comprova cientificamente os benefícios associados ao perdão. Com o estudo, Worthington pretende ajudar as pessoas e aconselhar que o perdão é capaz de aliviar depressão e ansiedade. Durante a análise, o psicólogo propôs aos participantes completarem exercícios de autocontrole por 2 semanas para explorar os sentimentos de raiva e assim buscar abandoná-los. A pesquisa foi feita em conjunto com 5 especialistas de outros países: Hong Kong, Colômbia, Indonésia, África do Sul e Ucrânia. O resultado revela que é possível diminuir o estresse associado pelo desentendimento, acarretando na melhoria da saúde e bem-estar. No livro bíblico de Efésios diz: perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Já os evangelistas Marcos e Mateus falam: de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Quando eu vejo que Jesus passou, né, como é que eu agora vou ser a vítima, né? Quem foi mais maltratado, mais injustiçado do que Jesus? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, como é que eu vou ser manso na mágoa, no ressentimento? Como é que eu vou ser humilde? A pergunta não é se somos capazes de perdoar, mas se estamos dispostos a enfrentar esse desafio. O poder do perdão. Não perca o programa Além da Notícia. É daqui a pouco, às 10 da noite, aqui na Canção Nova. Vale a pena assistir. E olha, os deputados aprovaram um projeto de iniciativa do Ministério da Educação para a criação do programa Escola de Tempo Integral. Mais de 1 milhão de vagas devem ser criadas a partir já do ano que vem nesta modalidade de ensino. 2 bilhões de reais serão repassados para os gestores municipais investirem na transformação das escolas para o regime integral. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundeb. As escolas também vão receber incentivos para a adoção do ensino médio técnico. É política de Estado, deve reunir e consagrar todos que se importam com o interesse de uma educação emancipadora, que gere equidade e oportunidade para todos. A meta do programa é criar 1 milhão de vagas no ensino integral, aumentando a carga horária em 25%, 7 horas diárias ou 35 semanais. De acordo com o Ministério da Educação, apenas 7% das escolas públicas do país contam com alunos matriculados nesta modalidade de ensino. É importante, sim, a educação integral para os jovens, educação de base, mas fora do discurso. Chega de enganar o povo. O projeto determina a prioridade do recebimento de recursos para escolas que atendem prioritariamente estudantes em situação de vulnerabilidade social e participantes de programas sociais. Parte do valor será destinado à ampliação do acesso à internet banda larga e atividades de pesquisa. O projeto ainda deve passar por votação no Senado antes de entrar em vigor. Enfermeiros e técnicos de enfermagem começaram a desmobilizar as greves e paralisações pelo Brasil.
O movimento vem em resposta ao anúncio do resultado do julgamento sobre o piso nacional da enfermagem no Supremo Tribunal Federal, favorável ao pagamento de um salário base. Nós vamos voltar então a Brasília com Camila Castro, que tem mais informações. Pois é, este assunto tem gerado muita discussão. A Confederação Nacional de Saúde se manifestou sobre o julgamento da Suprema Corte que definiu apenas a situação do setor público. Os novos salários dos profissionais do setor privado devem ser definidos após negociação coletiva entre empregados e patrões. A Confederação Nacional de Saúde foi responsável em protocolar a ação que questiona a constitucionalidade da lei referente ao pagamento. A instituição se manifestou diante da Suprema Corte, que aceitou a liminar para autorizar o piso da enfermagem. Segundo a CN Saúde, o STF não formou maioria absoluta para confirmar o pagamento de profissionais do setor privado. Por 8 votos a 2, o Supremo definiu que o piso salarial da enfermagem pode ser pago aos trabalhadores do setor público pelos estados e municípios na medida dos repasses federais. Os novos salários do setor privado devem ser definidos após negociação coletiva entre empregados e patrões. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que o governo vai pagar o piso nacional com retroativo desde maio. Com a decisão, a categoria dos enfermeiros e técnicos de enfermagem começou a desmobilizar as greves e paralisações que duraram cerca de 2 semanas. Nós ficamos por aqui. Amanhã tem muito mais informações de Brasília. Reinaldo e Yara, eu volto com vocês. Uma ótima noite. Boa noite para você. Bom descanso, Camila. Muito obrigado, viu? Olha, um levantamento feito pelo Procon de São Paulo revelou que farmácias vendem medicamentos com diferença de preço de até 900%. Da capital paulista, Sidney Fernandes conta essa história para a gente. Ô, Sidney, boa noite. Essa diferença foi encontrada em medicamentos genéricos. Boa noite, Reinaldo, Yara, e uma boa noite de quinta-feira a todos que agora nos acompanham. O monitoramento de preços feito pelo Procon coletou valores nos sites de redes de farmácias e de 126 unidades físicas em todo o estado. A diferença gritante entre um estabelecimento e outro reforça ainda mais a necessidade de pesquisar na hora da compra. Um anti-inflamatório que custa R$ 31,96 em uma farmácia de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, é encontrado por R$ 2,99 em outra unidade do mesmo município. De acordo com o Procon de São Paulo, essa foi a maior variação entre os medicamentos genéricos e de referência. O referência é o único fabricante. Já o genérico, você tem de 15 a 20 laboratórios que fabricam o mesmo produto. Tem determinadas redes, eles fazem uma negociação grande com o laboratório. Então, ele consegue um preço melhor que outras farmácias, somente as pequenas. Então, ele consegue, você vai encontrar uma diferença enorme. Em todos os locais analisados, os genéricos estavam até 65% mais baratos do que os de referência. Na comparação com os preços aplicados no ano passado, os itens apresentaram uma média de 9% de aumento. A Anvisa, ela tem a tabela de preços chamada PMC, Preço Máximo ao Consumidor. O preço máximo ao consumidor, ele varia de estado para estado por causa do ICMS. Eles não podem vender acima do preço PMC. O objetivo do levantamento é oferecer para os consumidores valores de referência e reforçar a importância de se pesquisar os preços dos medicamentos em vários estabelecimentos antes de comprar. Eu vou pela internet pesquisando, é que eu faço uma compra já para 3 meses assim, mas eu posso te falar que uns 60%, 70% eu economizo. A gente atrai lugar que tem mais barato, mais em conta, né? Afinal de contas, aposentado já tem que ter um controle, né? Eu e minha senhora, principalmente minha senhora, usa muito remédio, né? E muitos remédios que ela toma é aquele desconto de laboratório. Além da pesquisa, outras dicas podem ajudar a economizar. Solicitar com o médico, ele prescreva o genérico, verificar se as farmácias oferecem descontos
para quem tem convênio médico, se ele é aposentado, se tem cadastro com laboratórios, e verificar se o governo oferece algum medicamento em programas sociais e farmácias com descontos ou medicamentos gratuitos. Estamos de volta com notícia internacional. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, 2 bombeiros morreram e 5 ficaram feridos por causa de um incêndio em um navio de carga. A embarcação de bandeira italiana está carregada com 1.200 carros novos e usados. O fogo começou no convés por volta das 10h30 da noite desta quarta-feira. As labaredas se espalharam rapidamente e os bombeiros foram empurrados pelo calor intenso no navio. Outros 5 bombeiros sofreram queimaduras e foram levados para um hospital. Várias equipes de resgate foram chamadas ao local. O porto Newark é de jurisdição da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey e está entre as maiores plataformas dos Estados Unidos e um dos mais movimentados da costa leste. Ainda não se sabe como o incêndio começou. O navio, que tinha 28 tripulantes a bordo, transportava carros, vans e equipamentos rolantes, além de 157 contêineres. Não havia carros elétricos ou cargas perigosas a bordo, segundo a empresa. A baixa umidade do ar mantém um tempo seco e o alerta para a população. Vamos conferir. Desde o sul do Amazonas ao Paraná, a umidade apresenta índices baixos. O centro-oeste continua sendo a região mais crítica, com níveis em 12% no Mato Grosso e em Goiás e 18% no Mato Grosso do Sul. Não podemos deixar de nos hidratar neste tempo seco. As temperaturas à tarde atingem os 34 graus em Cuiabá e 29 no Rio de Janeiro. Já as madrugadas e noites são mais frias. O Rio de Janeiro mesmo fica na casa dos 12 graus e 15 em Porto Alegre. As chuvas fortes continuam do Acre ao litoral do Maranhão e desde o Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Moradores dessas localidades têm a chuva como companhia e devem permanecer alertas para o risco de enchentes e alagamentos. Já no sul, o tempo fica comprometido no estado gaúcho e sudeste de Santa Catarina. Agora vamos retomar a conexão com São Paulo, porque nossa equipe está de olho no alerta de um novo ciclone extratropical previsto para o Rio Grande do Sul. Sidney, é com você. O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia está em vigor e se estende até o fim de semana. No radar está a formação de um novo ciclone extratropical de menor intensidade daquele que ocorreu na metade de junho. Mas há risco de chuvas intensas e ventos fortes em 17 municípios gaúchos. Na reportagem a seguir, você vai entender por que eventos severos estão ocorrendo com maior frequência. Agentes da Defesa Civil monitoram a chegada de uma frente fria que muda o tempo no estado gaúcho. Essa frente fria, ela vai trazer transtornos para a região central do estado e a região leste do estado. Nós teremos uma formação de um ciclone extratropical próximo à costa gaúcha, por isso nós estamos emitindo alguns avisos, colocando em situação de alerta essas regiões afetadas. Vamos ter algum evento de chuva volumosa? Sim. Vamos ter algum vento ali na costa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Sim, poderemos ter. Mas nada se compara ao outro que aconteceu. O ciclone extratropical se forma devido a um choque de temperatura entre as águas do oceano, que nesta época são mais quentes, com o continente mais frio. O fenômeno se caracteriza por rajadas de ventos e pode vir acompanhado de chuvas torrenciais. Então, neste período de inverno, é comum acontecer ciclones extratropicais na costa do Brasil, principalmente da região sul, que é por onde os sistemas frontais passam por ali. A frequência desse tipo de evento severo tem relação com o aquecimento global, que subiu 0,2 graus, a maior elevação em 30 anos. Nesta semana, a temperatura média do planeta chegou pela primeira vez aos 17 graus. Terra, água e ar mais quentes tiram o sono de cientistas mundo afora, não só pelo fenômeno em si, mas pelos impactos desse tipo de ocorrência em toda forma de vida. A Organização Meteorológica Mundial disse ontem que incêndios em áreas florestais da América Latina no ano passado produziram o maior nível de dióxido de carbono dos últimos 20 anos.
Eventos climáticos extremos, como secas e tempestades, causaram prejuízos na ordem de 9 bilhões de dólares em 2022. Se nada for feito, nenhum país está imune às reações adversas do aquecimento do planeta. Respeito à natureza e se naquele local já aconteceu algum evento, algum histórico, com certeza vai acontecer de novo. Então respeitem, não ocupem. Nós ficamos por aqui, mas amanhã tem mais informações direto de São Paulo. Boa noite a todos e agora é com vocês em Cachoeira Paulista. Muito obrigado, Sidney. Boa noite para você também. Bom descanso. Olha, a Canção Nova recebeu nesta semana a visita de Marconi Ribeiro, o multicampeão do ciclismo brasileiro e mundial. Acompanhado da família, o atleta esteve pela primeira vez no Santuário do Pai das Misericórdias para agradecer a Deus pelas conquistas no esporte e pelas vitórias em meio aos desafios da vida. A cada pedalada, lá está ela, a bike, parceira de décadas. Assim como na jornada da vida, o ciclismo tem desafios. Estar em dia com a espiritualidade é a certeza do equilíbrio nas provas pessoais e profissionais. É aí que entra a Canção Nova na vida do atleta Marconi Ribeiro. A gente está aqui para conhecer, porque minha família sempre veio, sempre falou muito bem, né? E a gente teve a oportunidade, estava aqui perto de São Paulo, conseguimos chegar até aqui, estamos encantados, né? O atleta rezou junto da esposa e dos filhos diante do mosaico do Pai das Misericórdias. Além de saúde e paz, uma intenção especial, a de serem uma família de misericórdia, instrumentos na vida dos irmãos. É uma honra estar aqui na Canção Nova. Meus pais vêm sempre, todos os anos eles estão aqui nos eventos e a gente nunca teve oportunidade de conhecer. E esse ano a gente conseguiu vir, né? A visita de Marconi Ribeiro à Canção Nova é uma forma de gratidão a Deus por tantas conquistas alcançadas na carreira. Ciclista desde os 13 anos, ele foi campeão pan-americano pela seleção brasileira e multicampeão nacional da modalidade. Depois das preces, hora de conhecer a reitoria do santuário, troca de experiências e partilha edificante para seguir pedalando com Jesus. A gente pôde perceber ali na conversa com eles, não é, pessoas, não é, de respeito, pessoas de família, não é, e que tem aí uma espiritualidade. A fé sempre motiva a gente a continuar, a voltar mais forte, né? A fé que move as montanhas, né, e move a gente e a família também. Com as férias de julho, os céus do Brasil ficam cheios de pipas. Diversão garantida para a criançada. Mas foi a Dinamarca quem saiu na frente e reuniu empinadores de todo mundo para um festival de pipas. As praias da ilha dinamarquesa de Fano viram o céu ficar colorido com o voo de centenas de pipas. O festival anual reúne empinadores de todo o mundo na costa sudoeste do país. Os ventos do Mar do Norte varrem as praias de Fano e as torna o local favorito para quem gosta de soltar pipas. Thomas diz que Fano é o melhor lugar de todos para empinar. Ele mora a 150 quilômetros da praia e não liga de viajar para participar do festival, pois pode conhecer gente de todo o mundo. O organizador do encontro, Paul Terkelsen, disse que muitos chineses foram convidados para mostrar como fazem suas pipas no evento deste ano e para ensinar como voá-las. Este encontro é um dos maiores festivais de pipas do mundo e os chineses são apaixonados por empinar, então todos querem vir aqui, pelo menos uma vez na vida. O Vaticano divulgou os eventos e encontros do Papa Francisco durante a viagem à Mongólia. Esperar juntos é o lema escolhido pelo pontífice, que antes de visitar o país asiático estará em Portugal para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e uma visita a Fátima. Francisco será o primeiro Papa a viajar para a Mongólia. A visita está programada para acontecer entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. No país asiático, o Santo Padre fará 4 discursos e uma homilia.
Esperar juntos foi o lema escolhido para a visita. De acordo com a sala de imprensa da Santa Sé, a presença do pontífice no país é um sinal de incentivo para esta porção do povo de Deus, que com sua pequenez e marginalidade pode oferecer esperança para a Igreja Universal. Na viagem, Francisco estará com o presidente e outras autoridades do país e com o clero na Catedral dos Santos Pedro e Paulo. Haverá encontro ecumênico e interreligioso. E com os agentes de caridade, Francisco vai inaugurar a Casa da Misericórdia. Antes de ir à Mongólia, o Santo Padre estará em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude na primeira semana de agosto. Uma visita ao Santuário de Fátima foi acrescentada pelo próprio Francisco. A primeira visita do Papa ao Santuário Mariano aconteceu no centenário das aparições e canonização dos dois pequenos videntes, Francisco e Jacinta Marto, em maio de 2017. A decisão de ir novamente aos pés de Nossa Senhora de Fátima é significativa. As intenções do pontífice estão ligadas à tragédia da guerra que martiriza a Ucrânia, bombardeada pelo exército russo, e também pelos conflitos esquecidos em andamento em todo o mundo. A aparição portuguesa de 1917 está particularmente ligada à Rússia e aos pontífices do século passado. No início do Canção Nova Notícias, apresentamos reportagens sobre a família, citando o Papa Francisco, para quem a família é também o primeiro lugar onde se aprende a amar. Amor que deve ser cultivado na educação dos filhos, nas conversas, no abraço, na ternura. O primeiro ambiente educativo continua sempre a ser a família, nos pequenos gestos de bondade que são mais fecundos do que as palavras. Você é bem-vindo à família Canção Nova. Conheça mais, clube.cançãonova.com. Nós estamos com 13% na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. A sua doação é bem-vinda e obrigado por sua generosidade. Santa Teresinha diz que o amor de Jesus faz superar todas as dificuldades, mas ter bom ânimo e ser fiel nas adversidades não é uma tarefa fácil. Vamos conhecer então a história de Dona Maria. Ela tem 92 anos, mora em Belo Horizonte e esbanja alegria e fé mesmo diante da enfermidade. O testemunho Maria Simões, toca conhecida o coração de toda a família. Maria Simões, conhecida como Dona Mariquita, é um exemplo de que a vivência da fé gera atos de amor. A idosa de 92 anos é portadora de uma enfermidade crônica que obstrui as vias aéreas e dificulta a respiração. Desde 2020, Dona Maria precisa usar um aparelho 24 horas por dia para conseguir respirar. Antes dessa limitação dela, ela viajava para Aparecida, para Caldas Novas, viajava para todo lado. Com restrição de mobilidade, os filhos pensaram em estratégias para ocupar o tempo da mãe. Assim, Dona Maria começou a confeccionar terços. É o tercinho mesmo que está motivando ela a ficar muito feliz. Que é o dia inteiro, se deixar até a noite toda fica. Ela faz quase que 100% do tercinho. Ela tem dificuldade de fazer os nozinhos, e amarrar, mas ela separa, ela conta, ela sabe quantas bolinhas tem cada parte do tercinho aí, sabe? E cada tercinho dela, ela faz uma oração. Sou parada, certo? Mas eu gosto das coisas. Então eu gostei muito da ideia. 15 filhos, 33 netos e 18 bisnetos. A grande família se organiza para cuidar da matriarca, que sempre foi muito religiosa. Na capela que pediu para construir em sua casa, Dona Maria faz as orações pessoais. Todo o último sábado desse, nós rezamos o terço para as famílias, sabe? Papa Francisco ensina que se entregar a Deus nos momentos difíceis é uma atitude que gera esperança e paz. Dona Maria agiu assim. Mesmo diante das limitações, diz que não tem nada do que reclamar. Testemunho de amor e gratidão que inspira toda a família. Às vezes a gente tá com uma dorzinha no dedinho do pé, a gente tá reclamando, e ela não. E ela nos ensina, sabe, que a gente passa por uma adversidade, mas que amanhã o sol vai raiar para todo mundo de novo. Então, aquilo é momentâneo. Não tem nada de reclamar da vida, do mundo, né? Tá tudo muito bom. Muita saúde aí para Dona Maria, né? Pois é, um grande exemplo de fé e perseverança para todos nós.
Olha, notícias da igreja, do Brasil e do mundo, você também confere em nosso Instagram. Vá lá, anote aí, @CN Notícias. A seguir tem transmissão da Santa Missa. Às 9, Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10, o Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Nos vemos amanhã. Uma ótima noite. Boa noite, paz para você.